Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no universo que mistura fantasia e espiritualidade, a série Supernatural e os ensinamentos do Espiritismo. Preparem-se fãs dos irmãos Winchester e, claro, entusiastas da doutrina espírita, porque vamos desvendar como esses dois mundos aparentemente distintos se conectam e de maneiras fascinantes. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. É isso aí, a série Supernatural, com seus monstros, demônios e anjos, né, nos leva para uma viagem eletrizante pelo mundo sobrenatural. Mas e se a gente disser que muitos desses elementos podem ser analisados à luz da doutrina espírita? É como ter um novo par de óculos para assistir a série, descobrindo camadas mais profundas e reflexivas em cada episódio. É isso aí. Para quem já conhece o Espiritismo, essa vai ser uma oportunidade de ver a série sob uma nova ótica. E para quem está chegando agora, vamos desvendar como a doutrina espírita, com seus conceitos de espíritos, reencarnação, comunicação entre os planos, pode lançar luz sobre os mistérios da série. Vamos começar a nossa jornada com um dos elementos mais icônicos de Supernatural: os fantasmas. Lembram como a série retrata essas almas? Presas ao mundo material por causa de traumas ou questões não resolvidas. Pois bem, essa ideia, ela encontra eco no Espiritismo, especificamente no conceito de espíritos sofredores. É verdade. Me lembro de vários episódios em que os fantasmas agem de forma vingativa ou assustadora. Mas no fundo dá pra perceber que eles são apenas confusos, sofrendo e precisando de ajuda pra seguir em frente. Mas qual a explicação do Espiritismo pra essa situação? O Espiritismo, com base na obra de Allan Kardec, ensina que esses espíritos se apegam ao plano material por ignorância ou apego a coisas terrenas. É como se eles ainda não tivessem compreendido a sua nova condição após a morte, e por isso se agarram ao passado, gerando esses comportamentos que a gente vê na série. Então quer dizer que a série, mesmo sendo ficção, acaba ilustrando de forma precisa esse conceito do espiritismo. É como se os roteiristas, mesmo sem saber, tivessem bebido da fonte da doutrina espírita, né? Exatamente. E a conexão vai além. O Espiritismo também nos mostra como podemos auxiliar esses espíritos através da prece, da caridade e do amor ao próximo. É como se emanássemos vibrações positivas que os ajudam a encontrar paz e a seguirem sua jornada evolutiva. Lembra como em alguns episódios, Sam e Dean ajudam os fantasmas a encontrar paz? Sim, me lembro de um episódio em que eles ajudaram o fantasma a perdoar a pessoa que o matou e assim ele pôde finalmente descansar. É incrível como a série, mesmo de forma sutil, nos mostra a importância do perdão e da compaixão para a libertação desses espíritos. E essa ideia se conecta com outro ponto importante, a interação entre os planos físico e espiritual. O Espiritismo nos ensina que essa comunicação é constante e que as nossas ações, pensamentos e sentimentos impactam diretamente o mundo espiritual. Lembram daqueles momentos em que Sam e Dean se conectam com entes queridos falecidos através de médiums? Me lembro da cena em que eles conversam com o pai através de uma médium e eles aconselham sobre como lidar com o demônio. É como se a série estivesse nos mostrando que a morte não é o fim, que a comunicação entre os planos é possível. Exatamente. O Espiritismo aprofunda essa ideia, mostrando que essa comunicação deve ser feita com responsabilidade, com respeito, buscando o auxílio de espíritos elevados e evitando práticas que possam nos colocar em risco. É como se a série, de forma indireta, nos alertasse sobre os perigos da comunicação descuidada com o mundo espiritual, né? Afinal, nem todos os espíritos são benevolentes, como a série também nos mostra. E falando em espíritos nem tão benevolentes assim, que tal mergulharmos no mundo dos demônios? A série Supernatural os retrata como criaturas malignas, sedentas por poder e destruição, mas o Espiritismo ele nos convida a olhar para essa figura com um pouco mais de nuance. Interessante. Sempre fiquei intrigada com a forma como a série apresenta os demônios. Eles são aterrorizantes, sem dúvida. Mas em alguns momentos a gente consegue vislumbrar uma certa complexidade por trás daquela máscara de maldade. O Espiritismo teria uma explicação para isso. Sim. No Espiritismo, a gente não vê os demônios como seres eternamente condenados ao mal. A doutrina nos ensina que todos os espíritos, sem exceção, têm a capacidade de evoluir e alcançar a felicidade plena. O que a gente chama de demônios são, na verdade, espíritos que ainda se encontram em estágios evolutivos inferiores, dominados por sentimentos negativos como o ódio, a vingança, o egoísmo. Então, para o Espiritismo, os demônios não são maus, por natureza, mas sim espíritos que se desviaram do caminho do bem e precisam de ajuda para se reerguer. É como se, por trás daquela fachada de maldade, existisse um ser que ainda busca a luz, mas que está perdido nas trevas. Exatamente, essa é a beleza do Espiritismo. Enxergar a centelha divina em todos os seres, por mais imperfeitos que sejam. E essa visão mais compassiva se aplica a todos, inclusive aos obsessores, espíritos que se apegam a outras pessoas, influenciando seus pensamentos e ações de forma negativa. Nossa, os obsessores. Eu lembro de vários episódios em que personagens são atormentados por esses espíritos. A série retrata a obsessão como algo assustador, com direito a possessões demoníacas e muito terror psicológico. Mas pelo que você está dizendo,
O espiritismo tem uma visão mais profunda sobre essa questão, certo? Sim, é importante desmistificar a visão simplista da obsessão como mera possessão demoníaca. O espiritismo nos ensina que a obsessão é um processo complexo, que envolve a interação entre o espírito obsessor e o encarnado. E, acredite, a série Supernatural nos dá alguns exemplos interessantes para analisarmos essa dinâmica. É curiosa para entender como o espiritismo explica a obsessão e como a série Supernatural ilustra esse conceito. Mas eu acho que essa conversa merece um novo capítulo no nosso Deep Dive. O que você acha? Concordo. A obsessão é um tema rico e que merece ser explorado com cuidado. No próximo capítulo, vamos desvendar os mistérios da obsessão, analisando exemplos da série Supernatural à luz dos ensinamentos do espiritismo. Preparem-se para desmistificar esse tema tão controverso e descobrir como a gente pode se proteger das influências negativas do mundo espiritual. Retomando nossa imersão em Supernatural sob a ótica do espiritismo, vamos desvendar os mistérios da obsessão, um tema que a série explora com maestria, mas que muitas vezes faz arrepios e confusão. É verdade, a obsessão é um tema que sempre mexe com o imaginário popular, né? Afinal, quem nunca se perguntou se aqueles pensamentos estranhos ou aquela maré de azar não poderiam ser influência de um espírito obsessor? A série Supernatural amplifica esses medos, mostrando a obsessão como algo aterrorizante e muitas vezes irreversível. Mas como o espiritismo nos ajuda a entender esse processo de forma mais clara, mais racional. O espiritismo, como um farol na neblina, nos guia para além do medo e da superstição. A obsessão, na visão espírita, não se trata de uma possessão demoníaca espetacular, como a gente vê na série, mas sim de um processo mais sutil, mais complexo. Uma espécie de cabo de guerra energético entre o espírito obsessor e o encarnado. É como se a série, com seus efeitos especiais, com seus dramas intensos, nos mostrasse a ponta do iceberg da obsessão, enquanto o espiritismo nos revela toda a profundidade, a complexidade desse fenômeno. Mas na prática, como funciona essa cabo de guerra energético? Como um espírito obsessor consegue influenciar alguém? Imagine um imã atraindo o outro. Na obsessão, existe uma sintonia vibratória entre o obsessor e o obsediado. Uma ligação, muitas vezes inconsciente, que os aproxima. O obsessor, movido por sentimentos negativos, como a raiva, vingança, ciúme, ou até mesmo apego excessivo, tenta influenciar os pensamentos e sentimentos, as ações do encarnado. Entendi? É como se o obsessor encontrasse na aura do encarnado, digamos, portas abertas para sua influência. Lembra daquela cena em que o Jim é dominado pelo espírito pai do Sam, e por um momento ele assume os trejeitos, a personalidade do John Winchester. Seria essa uma representação, ainda que fantasiosa, da influência de um espírito obsessor. Exatamente. A série, mesmo com a sua licença poética, consegue ilustrar de forma poderosa como a obsessão pode se manifestar, distorcendo a personalidade do obsediado e levando a agir de forma diferente do habitual. E é importante lembrar que a obsessão, ela nem sempre se manifesta de forma tão dramática, tão escancarada. Verdade. A série também nos mostra casos em que a obsessão é mais sutil, se manifestando através de pensamentos negativos, intrusivos, crises de ansiedade, depressão ou até mesmo doenças físicas, sem causa aparente. Me lembro de um episódio em que uma mulher era atormentada por um espírito que a impedia de dormir, sussurrando coisas horríveis no ouvido dela. Seria esse um exemplo de obsessão mais sutil, como você mencionou? Perfeitamente. A série, nesse sentido, ela nos dá uma visão bastante completa de como a obsessão pode se manifestar, desde as formas mais leves até as mais graves. E o espiritismo nos ensina a estarmos atentos aos sinais, a buscarmos o autoconhecimento e fortalecer nossa espiritualidade, para evitarmos nos tornarmos presas fáceis para esses espíritos. Mas, se a pessoa já estivesse sendo obsediada, a série Supernatural nos mostra os irmãos Winchester combatendo os obsessores, com armas, sal grosso, rituais elaborados. Mas qual a solução que o espiritismo nos oferece para lidar com essa situação? Seria possível se libertar da influência de um obsessor sem precisar recorrer a métodos tão, digamos, cinematográficos? Aí é que está a beleza do espiritismo. A doutrina nos ensina que a verdadeira batalha contra a obsessão, ela se trava no campo da espiritualidade. Através da mudança de atitude, da elevação dos pensamentos, do cultivo do amor, da prática do bem. É como se, ao invés de usarmos armas, rituais externos, a gente fortalecesse nosso sistema imunológico espiritual, nos tornando imunes à influência negativa dos obsessores. Fascinante. É como se, ao invés de combatermos o obsessor diretamente, mudássemos a frequência da nossa própria energia, de forma que ele não encontrasse mais ressonância em nós. Lembra de um episódio em que o Sam consegue se libertar da influência de um demônio simplesmente perdoando ele? Seria esse um exemplo do poder do perdão para romper os laços da obsessão? Exato. O perdão é uma ferramenta poderosa para dissolver as energias negativas que alimentam a tua obsessão. Perdoar não significa concordar com as ações do outro, mas sim libertar a si mesmo do peso do rancor, do ressentimento, abrindo espaço para cura, para harmonia. E a série Supernatural, de forma simbólica, nos mostra isso através das lutas e redenções dos seus personagens. E o que dizer da prece? A série Supernatural mostra a fé como um elemento importante na luta contra o mal.
mas raramente a gente vê os personagens rezando. O espiritismo também coloca a prece como um recurso para lidar com a obsessão. Com certeza. A prece sincera, feita com fé, com confiança, é como um fio de luz que nos conecta com o plano espiritual superior, atraindo a proteção e o amparo dos bons espíritos. No espiritismo, a prece não se limita a pedir, mas também a agradecer, a vigiar nossos pensamentos e a pedir auxílio para fortalecer nossa espiritualidade. É como se, ao rezarmos, a gente abrisse um canal de comunicação com o plano espiritual, permitindo que a luz e a energia benéfica dos bons espíritos fluíssem em nossa direção, nos fortalecendo e afastando as influências negativas. Perfeito. E essa conexão com o plano espiritual superior, através da prece, do estudo da doutrina espírita e da prática do bem, é a chave para nos libertarmos da obsessão, de qualquer influência negativa. É incrível como o espiritismo nos dá uma nova perspectiva sobre a obsessão, transformando o medo em compreensão, a insegurança em confiança e o desespero em esperança. É como se, ao invés de nos sentirmos vítimas impotentes, a gente descobrisse que temos o poder de mudar nossa realidade interior e nos libertar das amarras da obsessão. Mas me diga, como a gente pode aplicar esses ensinamentos na vida real? Como a gente pode se proteger da obsessão do dia a dia? Ótima pergunta. A chave está em cultivarmos a vigilância. Vigilância constante sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações. No próximo capítulo do nosso Deep Dive, a gente vai desvendar os segredos para fortalecer nossa espiritualidade, blindando nossa aura contra as influências negativas e construindo uma vida mais plena, harmoniosa e feliz. Prepare-se para descobrir que a verdadeira força, ela reside dentro de você. E chegamos ao último ato do nosso Deep Dive em Supernatural, pela ótica do Espiritismo. Hoje a gente vai explorar um tema que a série aborda com maestria, o livre-arbítrio. Quem acompanha as aventuras dos irmãos Winchester sabe que eles estão constantemente tomando decisões, muitas vezes difíceis, com consequências que impactam não só suas vidas, mas também o destino da humanidade. Verdade. Me lembro de inúmeras vezes em que os Winchester eles se veem diante de dilemas morais complexos, tendo que escolher entre o bem e o mal, a justiça, a vingança. É como se a série nos colocasse no banco do motorista e nos fizesse questionar. E se fosse eu, que decisão eu tomaria? Exatamente. A série, ela nos convida a refletir sobre o peso das nossas escolhas, sobre a responsabilidade que a gente tem, sobre nossos atos. E é nesse ponto que o Espiritismo se conecta de forma tão profunda com a trama. A doutrina espírita, ela nos ensina que o livre-arbítrio é uma lei universal, ou seja, todos nós temos a liberdade de escolher os nossos caminhos, de traçar o nosso próprio destino. Mas essa liberdade também implica responsabilidade, né? Me lembro de um episódio em que o Dinho, tomado pela raiva, faz uma escolha que o leva para um caminho sombrio, cheio de sofrimento. É como se a série nos mostrasse que a liberdade sem responsabilidade pode nos levar para um beco sem saída. Com certeza. O Espiritismo, ele reforça essa ideia, mostrando que cada escolha que a gente faz gera consequências, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas ao nosso redor. É como semear um jardim, se a gente planta sementes de amor, a gente colhe frutos de paz e felicidade. Mas se a gente semear discórdia ou egoísmo, os frutos serão amargos e dolorosos. E o que dizer daqueles momentos em que a gente erra o caminho, que a gente toma decisões das quais nos arrependemos? A série Supernatural também nos mostra isso, né? Os Winchesters nem sempre acertam, e muitas vezes eles precisam lidar com as consequências dos seus atos, com a culpa, com o remorso. E é que entra a beleza da doutrina espírita. O Espiritismo nos ensina que o erro faz parte do nosso processo evolutivo, que não existe punição eterna, mas sim oportunidade de aprendizado e recomeço. Lembram do Jim quando ele se torna um demônio? Mesmo cometendo atos terríveis, ele encontra a redenção, mostrando que a misericórdia divina ela sempre nos oferece uma nova chance. É reconfortante saber que a gente pode errar, se arrepender e tentar de novo. Me lembro de um episódio em que o Sam, atormentado pela culpa por seus erros do passado, ele encontra consolo nas palavras de um anjo. O Sam não está condenado por quem você era, mas pelo que você escolhe ser agora. É uma mensagem poderosa de esperança e renovação que se conecta perfeitamente com a visão espírita sobre o perdão e a misericórdia. Exato. A série, de forma sutil, ela nos apresenta essa mensagem de esperança que permeia a doutrina espírita. Mesmo quando a gente cai, a gente pode se levantar, aprender com nossos erros e seguir em frente, buscando sempre fazer o melhor que a gente pode. E falando em fazer o melhor, outro ponto que Supernatural explora com maestria é a eterna luta entre o bem e o mal. Anjos e demônios, céu e inferno, luz e trevas, essa dualidade permeia toda a trama, nos mantendo vidrados do início ao fim. Verdade, essa batalha épica entre o bem e o mal é um dos elementos mais cativantes da série. É como se a gente estivesse torcendo por um time, vibrando a cada vitória dos Winchester contra as forças das trevas. Mas no Espiritismo, essa questão do bem e do mal, ela é vista de forma mais profunda, né? Sim. O Espiritismo nos ensina que o bem e o mal não são forças externas que se digladiam, mas sim a expressão das nossas próprias escolhas.
dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É como se cada um de nós tivesse um anjo e um demônio dentro de si, lutando pelo controle do nosso livre-arbítrio. Então quer dizer que a verdadeira batalha entre o bem e o mal se trava dentro de cada um de nós. É como se cada decisão, cada atitude fosse um movimento nesse tabuleiro cósmico, definindo o nosso destino e o nosso papel no universo. Exatamente. E Supernatural, de forma simbólica, nos mostra essa batalha interna através das lutas e tentações dos seus personagens. Assim como os Winchester enfrentam demônios internos e externos, nós também somos desafiados a escolher entre o caminho do amor, da compaixão, da generosidade ou o caminho do egoísmo, da raiva, da vingança. É fascinante perceber como Supernatural, mesmo sendo uma série de fantasia, nos leva a reflexões profundas sobre a nossa própria natureza, sobre as nossas escolhas e sobre o nosso papel no universo. É como se a série, inspirada em elementos da doutrina espírita, nos convidasse a olhar para dentro de nós mesmos e a buscar a luz que reside em cada um. E ao conectarmos a série com os ensinamentos do Espiritismo, essa jornada de autoconhecimento, ela se torna ainda mais rica, mais profunda. A gente descobre que a verdadeira força reside no nosso interior, na nossa capacidade de amar, perdoar e evoluir. Assim como Sam e Jin, mesmo diante das adversidades, eles escolhem lutar pelo bem, nós também podemos encontrar força e inspiração na doutrina espírita para trilharmos um caminho de luz, construindo um mundo melhor para nós e para as futuras gerações. E assim chegamos ao fim de mais um Deep Dive, explorando as conexões fascinantes entre Supernatural e o Espiritismo. Espero que essa jornada tenha sido inspiradora e que tenha despertado em vocês a curiosidade para conhecer mais sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos. E que a gente possa ser inspirados pelos irmãos Winchester e pela mensagem de amor e esperança que permeia a doutrina espírita, seguir em frente, com coragem, fé e determinação, construindo um futuro mais justo, fraterno e iluminado para todos. Até a próxima, queridos ouvintes. Fiquem na paz e que a luz divina ilumine os seus caminhos.